Você surpreendeu a todos nós com a entrada do Gabriel Santiago, começando de frente no time titular. Queria a sua avaliação também sobre o Paulo Miranda e, logicamente, o resultado que acabou sendo um empate com gosto de derrota, né? Bom, eu entendi que, mesmo sabendo que seria um jogo completamente diferente do jogo contra o Porto, né, que o adversário, o Porto é um adversário que desceu bem as suas linhas e ficou só nos contra-ataques, e o CRB eu sabia que tinha muito mais qualidade técnica para propor o jogo, para fazer a iniciação, eu arrisquei na condição de colocar em campo uma equipe que pudesse jogar mais, que pudesse ter mais jogadores técnicos. Tive que trazer o Souza um pouco mais embaixo e utilizei o Gabrielzinho, que para mim é um especialista na função de jogar entre linhas adversárias. É um cara que consegue fazer boas leituras e consegue dar muito trabalho às defesas adversárias. É um jogador leve, um jogador técnico. E acho que a gente teria, com o Souza mais atrás, mais qualidade na construção, mais qualidade nas saídas da pressão. E com o Gabrielzinho à frente, a gente teria um pouco mais de arrasto, um pouco mais de aproximação no setor ofensivo. E acho que ficou muito visível isso no primeiro tempo. Acho que a gente conseguiu muitas vantagens nisso, né? Com o Souza próximo dos zagueiros, o Vitor Ferraz próximo dos zagueiros e com o Gabrielzinho mais solto para fazer a bola chegar à frente. A estreia do Paulo Miranda, ela trouxe um pouco mais de tranquilidade para o setor. É um jogador bastante experiente. A surpresa mais positiva é ele ter suportado os 90 minutos. Teve um momento do jogo ali que ele apontou um pouquinho de câimbras e ainda eu tinha uma única parada para fazer, o Júlio já estava morto, já estava cansado, já estava entregue, mas eu precisava entender se o Paulo Miranda conseguiria terminar o jogo e por isso eu esperei um pouquinho mais para fazer a última troca, mas foi uma grata surpresa para todos nós o Paulo Miranda ter terminado o jogo, ter feito um grande jogo, uma partida equilibrada, tranquila, contribuir demais para o sistema, com a liderança, com a postura, com comportamentos, enfim. Então, com rodagem, com mais jogos aí nas costas, ele vai performar mais. E o empate é um gosto amargo, né? Tomar um gol no final do jogo. A gente sai lamentando demais o resultado, porque acho que, até pelo próprio jogo, nós temos um volume ofensivo maior. Talvez não finalizamos tanto, não fomos tão agudos nas finalizações, mas acho que o primeiro tempo teve um domínio grande da nossa equipe. O início do segundo tempo nós não começamos bem o jogo, mas depois que tomamos o gol nós conseguimos equilibrar de novo com algumas trocas para dar uma mexida na intensidade da equipe, né? E fizemos o segundo gol. As últimas trocas elas acabaram nos trazendo um pouco mais para trás do que o comum, mas infelizmente eram as opções, né? O Vitor um pouquinho cansado, o CRB fez uma troca extremamente interessante. Ele tirou o Luzer tirou o Anselmo Ramon, que é o cara mais centralizado, e colocou dois homens para flutuar. Ele não tinha mais o centroavante de área, tinha os caras flutuando nas costas da nossa defesa. E pôs o Copete do lado esquerdo. O Copete é muito bom nas bolas aéreas, o Vitor já estava um pouquinho mais cansado. Eu me preocupei muito com essa mexida, porque eu entendia que a gente talvez teria um pouco mais de dificuldade. Por isso, a opção pela entrada do Odivan, para o Anilson fazer a função do lado direito, né, para disputar de igualdade, um pé de igualdade com o Copete nas bolas aéreas. Acho que a nossa segunda linha, a gente perde a referência, perde o Júlio, nós não temos centroavante para segurar a bola à frente. Naturalmente a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta, e a gente atrai um pouco mais o adversário. Mas acho que faltou um pouquinho mais de malandragem para não deixar o jogo andar, para não permitir que o adversário chegasse tão próximo ao nosso gol. Acho que a gente saltou em demasia à frente. Nós tínhamos 3 homens de dentro que começaram a querer buscar as bolas à frente, não precisava mais. Agora era esperar um pouco mais no setor, esperar os erros do adversário e quem sabe explorar um contra-ataque com o Paul e com o Caion. Então, a gente lamenta sim o empate, mas eu saio daqui convicto de que teve muito mais coisas boas do que ruins no jogo de hoje. Professor, boa noite. Eu vou te perguntar também sobre 2 atletas, mas 2 atletas que não surpreenderam na escalação ou fizeram estreia. Primeiro é o Wagner, que nas últimas partidas ele vem se destacando, vem fazendo defesas importantes e ele chegou muito questionado pelo tempo que ele não atuava. E o quão importante é ter uma figura como essa no gol, com muita segurança e tão bem, no momento em que o time ainda está se estruturando e é natural. E o outro jogador é o Matheus Cocão.
a gente está vendo uma impaciência muito grande do torcedor na arquibancada com ele, seja porque é remanescente da temporada passada ou não, mas o Matheus Cocão hoje acabou tendo a infelicidade de cometer o pênalti. Como manejar esse tipo de situação com um jogador tão jovem no começo de temporada? Então, esses dois atletas. Obrigado. Bom, eu acho que houve um preconceito muito grande, preconceito mesmo, assim, no julgamento da contratação do Wagner. A mim não é surpresa para mim o Wagner atuando bem. É lógico que a gente tá sujeito a erros, e ele está sujeito a erros, tem jogos que ele vai errar, tem jogos que ele vai fazer mal, enfim, faz parte do atleta, do profissional. Mas marcaram um X no pé da contratação do Wagner de uma forma absurda, assim, uma coisa sem pé, sem cabeça, inventaram algumas histórias absurdas, assim. O Wagner, lógico, que tem algumas avarias de cirurgias recorrentes do joelho, mas o Wagner jogou o ano pelo Chapecoense, eu enfrentei o Wagner na Chapecoense, eu tenho vários amigos dentro da Chapecoense, eu conversei com vários amigos antes de certificar que o Wagner estava completamente, clinicamente são para exercer a função. Ele deixou de jogar alguns jogos na fase final por uma opção, até uma mexida mesmo na troca de treinador. Acontece demais, acontece comigo também. O treinador que chega quer fazer uma mexida mais substancial e aí ele tirou o Wagner e colocou o Saulo para jogar, mas não foi uma questão técnica, não foi nada que justificasse uma possível saída, foi uma opção do treinador. Então, eu não entendi, de certa forma, como as coisas foram caminhando para um lado que foi absurdo, assim, a forma que conduziram externamente a contratação de um goleiro que está contribuindo demais. Então, eu fico muito feliz, né, de ter, porque o Wagner é um baita de um profissional, eu já tinha falado isso em outras entrevistas. É um cara que agrega demais ao vestiário, é um dos líderes da nossa equipe, é um cara que tecnicamente está dando mais do que... Está sendo um protagonista, né? A gente nunca espera que o goleiro nosso seja protagonista, mas é bom ter um cara lá atrás que segura a onda, segura a peteca. E fico feliz do Wagner estar tendo essa condição de protagonismo, né? Sobre o Cocão, a exposição do Cocão em relação a outros jogadores de meio é porque o Cocão sempre coloca a cara a tapa. É o cara que busca o jogo, é um cara que procura o jogo. E naturalmente o cara que procura o jogo, o cara que joga mais, ele erra mais. É natural que ele acabe errando um pouquinho mais. Hoje, infelicidade do pênalti cometido, num erro, né, numa abordagem desnecessária. Mas, repito, também é cedo demais para começar a fazer um X no pé de um garoto, de um ativo do clube, de um jogador que é da nossa base, que é a nossa cria, que a gente tem que dar apoio, e eu vou dar apoio, eu vou procurar alinhar melhor as correções técnicas que precisam ser feitas, as abordagens para que ele seja um jogador melhor. E, repito, assim, uma das maiores virtudes dele é que quando o jogo tá ruim, tá difícil, ele não deixa de aparecer para o jogo, ele não deixa de jogar, ele não deixa de dar as opções. E eu geralmente, quando coloco o Cocão, eu coloco nessa expectativa. Hoje eu pus o Cocão porque eu sentia que o CRB encaixou melhor a marcação no segundo tempo. Eles conseguiram subir 2 homens para marcar melhor o Vitor e o Souza, que estavam iniciando o jogo. E eu pus o Cocão justamente para subir um pouco mais o Souza e o Vitor, e que o Cocão dava conta de receber essa bola dos zagueiros e tentar a construção. Vai errar, vai cometer alguns erros de tomada de decisão, mas vai amadurecer também, vai evoluir também na carreira. Vou dar as minhas contribuições como treinador, como professor, talvez a palavra seja mais bem empregada para o momento, de pegar na mão mesmo, de fazer a condução. E no momento oportuno, quando eu entender que ele vai ser útil em campo, vai entrar também. Se eu achar que não deve também jogar, eu espero um pouquinho mais, deixo as coisas, a poeira baixar, faz parte do processo. Eu só espero que a gente não tenha, num ano tão difícil como é esse, com um grupo tão reduzido que é o nosso, a gente não tenha baixas por marcações antes da hora. Vamos esperar dar tempo ao tempo também para que as coisas possam serem colocadas no devido lugar e ele consiga dar sequência à sua carreira aqui no clube. Dado, boa noite. Dado, boa noite. Já olhando para frente, você hoje teve um jogo com uma característica até diferente, porque choveu e exige mais fisicamente do elenco, e você tem um intervalo pequeno para a próxima terça.
e no sábado tem um clássico. É uma semana que vai exigir muito do teu grupo. Considerando que você tem um elenco enxuto para a próxima terça, não há muito o que fazer sobre mexer muito no time, ou você vai esperar a avaliação física para definir a equipe para o jogo do Afogados? São as duas coisas, não tem muita coisa o que fazer, mas é prudente esperar uma avaliação. Amanhã nós já nos reapresentamos no CT, já vamos fazer uma reavaliação dos jogadores que finalizaram o jogo hoje, né? Alguns já estavam um pouquinho mais desgastados do que o normal em outros momentos, em outros jogos. Então nós vamos avaliar, mas deixar claro uma coisa, nós estamos pensando no jogo do Afogados. Eu vou avaliar a melhor condição, a melhor escalação para enfrentar o Afogados na terça-feira. Espero ter todos os jogadores à disposição. Caso eu não tenha jogadores à disposição para dar o seu melhor, o seu 100% no jogo de Afogados, não vai jogar. Mas o pensamento é voltado para o jogo da terça-feira, é o nosso próximo adversário, nosso próximo desafio, e a gente precisa vencer para sempre continuar brigando na parte de cima da tabela. Dado, queria que você falasse do Caion, porque é um menino de 18 anos, começou no profissional ano passado, fez o 8º jogo dele nessa temporada e fez o primeiro gol como profissional. Dali de cima ele pareceu bastante emocionado até na hora do gol. Então eu queria que você falasse das oportunidades que você vem dando para ele, da liberdade que você vem dando para ele e o resultado que ele vem te apresentando. E se possível, desculpa, já queria aproveitar que você comentasse também o fato da torcida que hoje voltou a trazer instrumentos para o estádio, algo que não acontecia desde antes da pandemia, o quanto isso contribui para o jogo. Falando um pouquinho sobre o Caion, eu acho que, sendo bem justo, não sou eu que estou dando a oportunidade para ele. É ele que está nos dando a confiança de ganhar mais minutos em campo. Em treinamentos, em jogos treino, com a conduta dele interna, com a dedicação de todos os treinamentos, com a forma de entender as orientações, com a forma de buscar a evolução. No gol dele até me empolguei um pouquinho, até passei dos limites ali do... Mas assim, o gol que ele fez foi um gol que foi trabalhado na pré-temporada inteira. E por isso eu me empolguei um pouco mais, porque é uma jogada que inicia por um lado e termina pelo outro, né? E o extremo do lado oposto, ele precisa realizar a leitura mais correta de fazer essa abordagem, porque ele acaba sendo um elemento surpresa sempre. Geralmente os caras vão marcando o centroavante e esquecem o cara do lado oposto. E aí teve o mérito do passe do Vitor Ferraz rasgando o meio para o Souza achando o Paul na extrema esquerda, o Paul cortando para dentro e levantando a cabeça, o Júlio entrando no primeiro pau, levando marcação e ele achar o Caion. Ou seja, assim, a coisa foi tão desenhada na minha cabeça que eu... Quase que eu falo uma palavra aqui. Aconteceu. E quando eu vi que tinha sido ele, porque é um dos caras que são muito mais atentos às orientações. Então, assim, são aqueles feedbacks internos que fazem, puta, vale a pena, velho, olha que coisa linda que aconteceu, e o cara tá lá se dedicando ao extremo. Então, ele foi premiado. E ele vem sendo premiado, não sou eu que estou dando as oportunidades. Ele que está conseguindo, por natureza, pelas boas atuações, as entradas que ele vem fazendo, sempre dando contribuições técnicas, táticas, às vezes físicas, ou seja, um moleque que é muito querido por todos e hoje saiu premiado com esse gol. É uma pena que não tenha sido o gol da vitória, que até então eu esperava que fosse, mas é o primeiro de muitos aí que vão vir pela frente. Sobre a torcida, você fez uma colocação que, sinceramente, eu nem sabia. Eu senti uma atmosfera diferente hoje. Eu até me surpreendi, caramba, que coisa legal, que ambiente bacana, que coisa legal, e eu não tinha percebido que era por conta desse retorno, assim, dos instrumentos. Pô, é muito bacana, isso é futebol, isso é isso que é a festa, né? É isso que eu acho que as minhas memórias afetivas lá de trás, na época de moleque, de criança, sempre vem com as charangas, né? Aqui em Pernambuco a gente fala muito sobre isso, sobre charangas, e foi muito legal, foi muito bacana. O torcedor acho que também se divertiu mais. O jogo também acaba tendo um contexto um pouquinho diferente, né? E a atmosfera foi totalmente diferente. Que bom que voltaram, espero que não saiam mais, né? Que a gente consiga manter aí com segurança sempre essas manifestações externas que são sempre benéficas para o futebol.
Dado, boa noite. Hoje o Náutico teve, para muitos, o confronto mais... Dado, boa noite. O Náutico hoje teve, para muitos, o principal confronto, o confronto mais difícil até aqui da temporada. Eu queria que você avaliasse o que é que dá para tirar de lição de um jogo que o Náutico toma um gol nos minutos finais e também de enfrentar uma equipe que está uma divisão acima do Náutico. Tecnicamente, eu não tenho dúvidas de que foi o principal adversário. Acho que a maior comprovação disso são as últimas trocas do CRB. Os 3 jogadores que entraram no segundo tempo no finalzinho, que deram uma contribuição técnica muito grande e que a gente sabe que faz parte também do processo e nós não temos todas as opções para isso. Mas eu acho que nós fomos dominantes no primeiro tempo, nós fomos equilibrados. Infelizmente, tomamos o gol no final que talvez com vitória isso fique muito mais amplo, muito mais expressivo, muito mais claro. Mas acho que o recado que fica para mim é que é possível fazermos jogos contra adversários tecnicamente superiores, igualarmos partidas e quem sabe superá-los, seja na técnica, seja na tática, seja na estratégia, ou seja, superá-los durante a competição. Nós vamos ter outros adversários mais difíceis aí pela frente, mas demos um recado para nós mesmos, não é para ninguém, não é para o nosso torcedor, não é para os adversários, não é para ninguém, para a gente mesmo, que nós somos capazes de fazer jogos como esse com resultado, né? Amadurecer melhor o resultado para que o resultado venha à frente naquela hora de decisão, na hora que o resultado não pode falhar, que o resultado venha a nossa... De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional.